Meu nome é Moisés Chaves, eu sou fotógrafo e professor da escola F-Stop de fotografia. Hoje nós vamos falar sobre fotografia de gastronomia. Então é um assunto legal, bem atemporal, tá? Eu tenho certeza que muitos aqui vão gostar desse assunto, porque é uma área onde a gente tem muita atuação, o fotógrafo tem muita atuação, mas tem poucos fotógrafos atuando. Pode ter muito mais em cima disso, com um diferencial, uma técnica mais apurada, mais avançada, você consegue se destacar mais nesse tipo de mercado, né? O mercado de fotografia ele é muito extenso, como nós já falamos de vários ramos da fotografia que a gente pode trabalhar. Já falamos de casamento, já falamos de ensaios fotográficos, já falamos de fotografia de natureza, vamos falar outros ainda, muitos mais, tá? Porém, uma delas ainda que hoje vai ser o destaque é a fotografia de gastronomia, que como diz o ditado, né, nós comemos primeiramente com os olhos. Então, olha só a importância da imagem, né, na hora de divulgar um prato, de divulgar um cardápio ou uma refeição, seja ela simples ou mais apurada, né? Ou mais assim, com desenvolvimento por um chefe de cozinha, por exemplo, né? Então, o fotógrafo ele tem que estar atento a esse mercado, porque ele abrange muita coisa, desde um restaurante, uma lanchonete simples, a um restaurante de alto padrão, né? E se você conseguir evidenciar suas fotografias, mostrando um trabalho bonito, um trabalho bem feito, só na sua cidade, imagina quantos restaurantes não tem na sua cidade. E você acaba sempre sendo destacado e sendo empurrado para outros de outras cidades. Então, é um nicho de fotografia de grande crescimento. Ainda mais hoje, nessa época de pandemia, em que as pessoas não estão indo aos restaurantes como era antes, elas precisam ver o prato através da foto com ênfase a eles sentirem aquele sabor, a sentir a textura através da fotografia. Aquele fotógrafo que souber passar essa informação na fotografia é o que vai ter sucesso nessa área. Um prato, ele para sair na fotografia, ele tem que ser bem elaborado, não pode ser qualquer prato, certo? Então a ajuda de um profissional da área na hora que você for fotografar é fundamental, tá? Quando você vai fazer a foto de um prato, você tem que pensar que as pessoas, como eu falei, comem com os olhos, mas também elas têm que olhar a foto e sentir o cheiro do produto e o sabor do produto. Então, a importância de você passar os 3 itens na fotografia é fundamental. Não pode perder isso. Então, nós temos o olhar, o olfato e o gosto sendo passados na fotografia. Quantas vezes você viu num cardápio e escolheu a comida não pelo nome dela, mas sim pelaquela foto, né? Pela aquela coisa gostosa, aquela fumacinha saindo, né? A textura do molho, da carne, para quem come carne, ou seja, da massa em si, aquilo ali vem, né, da água na boca, né? E é essa imagem que vai vender a comida, que vai vender o prato para o restaurante, né? Quando nós falamos de gastronomia, a gente logo lembra de um prato requintado, né? O prato requintado, claro, ele vai ter um aspecto muito mais diferenciado do que um prato que a gente costuma comer, tipo arroz, feijão, batata frita, né? Mas esse embelezamento ele é dado pelo chefe de cozinha. Então, no restaurante no qual você vai trabalhar ou pode ser contratado,
o ideal é que o próprio chefe de cozinha ou cozinheiro esteja presente para fazer aquele prato que ele mais vende no momento, para poder evidenciar, fora os pratos que vão sair, por exemplo, num cardápio, né? Quando você vai trabalhar num restaurante, existem muitas opções de trabalho dentro do restaurante. O primeiro e o mais assim usado é a montagem de cardápio, né? Então, você vai ter que combinar com o dono do restaurante, juntamente com o chefe, quais são os pratos que vão para o cardápio com foto. A partir daí, vocês vão programar para fazer esses pratos na hora da fotografia, tá? Então, quando você vai fazer a foto, você vai chamar, o chefe vai preparar esse prato e vai colocar esse prato à sua disposição na hora. Então, você tem que estar já com tudo pronto para fotografar aquele prato, senão ele perde textura, senão ele perde cor. Por exemplo, uma salada, né? Você vai fotografar uma salada, ela rapidamente ela escurece. Então, tem que ter muita atenção no momento da foto. O prato tem que ser servido muito rápido e ser fotografado. O fotógrafo tem que estar atento à formação do prato, né? Então, antes de ele ir para a fotografia, na montagem do prato, o fotógrafo tem que estar acompanhando, porque o jeito que o azeite é colocado, as cores que vão ficar evidentes num prato, o que chama muita atenção, né, do vermelho, do amarelo, são cores que dão mais apetite. A gente sabe muito bem que as cores influenciam até no apetite da gente, né? Então, tem essa coordenação com o chefe de cozinha para que a situação saia bonita, saia tranquila, né? Então, o primeiro item que você pode trabalhar num restaurante são os cardápios, que tem que ser muito bem elaborados. A fotografia do alimento, ele tem que passar o ambiente, de certa forma, do lugar, não pode ser diferente, tá? A fotografia com uma composição bonita, no ambiente que ele vai ser servido, porque chama atenção também do restaurante, né? Da luz que há no restaurante, dos talheres que eles usam, dos pratos que eles usam também, que faz parte da composição. É importante ter isso dentro do contexto da fotografia, né? E, em primeira mão, você vai colocar as fotos dos principais pratos servidos, para depois colocar os pratos secundários, que são aqueles pratos porções, né? Então, as primeiras fotos de um cardápio são a elaboração dos principais. E depois você passa a fazer a dos secundários, né? Que seriam porções ou outros alimentos, né? Doces, sobremesas, tal. Então, passar tudo isso no papel, fazer um cronograma, porque você não consegue fazer isso num dia só. Você faz primeiro os pratos quentes num dia, depois no outro dia você vai fazer saladas, depois no outro dia você vai fazer as porções, depois no outro dia você vai fazer doces, porque senão você vai ficar ali muito tempo e o restaurante ele também tem que funcionar, né? O restaurante tem que funcionar. Então, geralmente restaurantes eles têm um período da parte da manhã mais livre. Então, esse horário é que geralmente são utilizados para fazer esse tipo de trabalho, tá? Na parte da manhã. A parte da tarde vem almoço, aí limpeza do restaurante para servir jantar, né? Então, não dá mais tempo. O chefe tem que estar liberado, ele também não pode ficar 24 horas dentro do restaurante, correto? Então tem que ser bem combinado, ou pode ser também num dia de folga que o restaurante feche, né? Para você começar a fazer fotografia de gastronomia,
você precisa fazer alguns detalhes, alguns treinos, até mesmo em casa, porque a iluminação do prato é muito importante. O tipo de iluminação que você vai usar pode aprimorar o prato, pode destacar e também pode destruir o prato. Então não pode ter muita sombra, pode ter muita luz também estourada. Então você tem que saber fotometrar aquilo ali com a luz, tá? Tem muita gente que usa a luz natural do ambiente, porém a gente costuma levar tiracolo, um octabox, um softbox de flash, tá bom? De flash. A luz contínua, ela é usada também, mas assim, dentro do que eu aprendi, não é muito recomendada, tá bom? Porque a luz do flash ela é mais forte, com mais potência, ela dá um branco mais homogêneo, tá? E você consegue trabalhar muito mais fácil a direção dela e a forma com que ela vai atuar em cima da comida. Então, um softbox, um Harsey, ou então um octabox é importante para você ter a tiracolo no caso da luz do ambiente não ser favorável, tá? E quando a gente vai fazer com flash, a gente pode muito bem simular a luz do ambiente que é do local com o flash. Sabendo fotometrar corretamente, você consegue estudar a luz do ambiente, por isso que na fotografia estudar a luz é assim, fundamental. Saber como que ela atua, saber como o flash atua, saber regular a luz por cima, por lado, por ângulo de 45 graus. Tudo isso, se você dominar essa área, você consegue fazer a fotografia ficar bonita. Não basta somente você saber tirar foto. Vou tirar uma foto do celular, por exemplo. Você pode tirar uma foto do celular, mas se você não compreende como é que a luz está entrando e como é que ela vai atuar naquele alimento no momento, você vai estragar a fotografia, tá? Para quem não entende, pode até ter fotos bonitas para ele, mas tecnicamente falando, a gente sabe que ali tem defeitos. E se você quer se destacar nessa área, é recomendável que você tenha a técnica correta, certo? Então, a luz, estudar a luz é importantíssimo, assim, fundamental. Como eu falei, fundamental. Sem ela, você não tem um prato bonito, como mostra a foto desse prato que nós estamos mostrando agora. Então, o prato branco, ele é um prato também mais utilizado na fotografia de gastronomia. Por que o prato branco? Porque ele não vai contrastar, ele não vai confundir o alimento. O seu olhar ele não vai ficar preso a detalhes de florzinha do prato, a quadriculados, né? A desenhinhos que distraem a fotografia. O olhar do espectador, de quem está olhando o cardápio, de quem está vendo a foto do alimento, tem que estar diretamente indo para o alimento. E ele olhar e sentir vontade. Então, se tiver distração com esse tipo de detalhes no prato, perde-se também o foco, tá bom? O outro item que a gente tem que ficar assim, atento na hora de fotografar são os equipamentos que a gente usa. O equipamento mais adequado seria uma câmera full frame, tá ok? A câmera full frame, para quem não sabe, é uma câmera que tem um sensor maior para captar uma área da foto maior também, e você não tem que se afastar tanto do alimento para tirar a fotografia. Porque quando você usa uma câmera com um sensor menor, como nós chamamos de cropada, você vai ter que se afastar mais porque o sensor é menor
e ele tem um zoom praticamente automático, que é um fator de corte, que a gente fala, que faz com que a lente atue com uma distância focal maior do que ela representa realmente, tá? Não podemos esquecer isso. Mas não quer dizer que não possa usar uma câmera cropada. Aí tem que ficar atento que você vai ter que deslocar o seu equipamento um pouco mais para trás, para fechar um quadro melhor na composição da comida, correto? Então vamos partir que você tem uma câmera full frame. Tendo uma câmera full frame, você precisa de um tripé. Eu já falei em tripé em outra live que eu fiz. O tripé é um equipamento importantíssimo para o fotógrafo, porque volta e meia ele vai precisar. É numa foto de longa exposição, é numa foto macro, é numa foto de gastronomia. Porque você não vai tirar foto com a câmera na mão. Você vai tirar foto com ela no tripé. Porque você vai fixar o tripé com a câmera e a lente, que nós vamos falar nela já, na posição correta, e ali ele não vai ser mexido mais. Simplesmente o que vai ser trocado vai ser o prato de comida e a composição ao redor, que nós já vamos falar também, para que não precise ficar locomovendo os equipamentos, senão você vai demorar muito fazendo isso. Todo o equipamento de iluminação já bem colocado, você vai mudar no caso de você querer uma luz diferenciada, fora isso não vai mudar. A câmera bem colocada, bem focada, e é só tirar e colocar prato na frente. Então essa facilidade, né, vai te agilizar na hora de você fazer esse trabalho, ok? Então o tripé tem que ser um tripé bom, porque um tripé tem que ter características, umas características que funcionem com a câmera. Qual o peso que tem a sua câmera? Qual o peso que tem a câmera e a lente? Esse tripé, ele aguenta os dois? Sim ou não? Você tem que saber. Se quem não sabe disso, olhe para o seu tripé e veja. Se for aquele tripé fraquinho, que custa 50 conto, simplesmente não funciona, tá? Ele pode cair, pode derrubar a sua lente, pode derrubar a sua câmera e vai ser um estrago, né? Então você não quer isso. Então tenha um equipamento bom, de qualidade, para não ter nenhum problema com relação à queda do seu equipamento, tá bom? E a fixação também, porque não sei se vocês já repararam, quem usou esse tipo de tripé mais fraco, ele fica cambaleando. Ele não fica perfeitinho ali parado, travado. E esse cambalear, ele pode tirar a composição ou pode fazer a sua foto ficar trêmula ou de alguma forma ruim. Então, o mais ideal é aquele que fixa realmente e não tenha nenhum movimento na câmera. Para complementar, é legal você ter o disparador, tá? O disparador é um controle remoto com fio que você dispara sem tocar na câmera, para não ter esse problema de também balançar, tá bom? Eu não tenho um disparador. Qual a solução? O temporizador da câmera. Deixa ele com 2 segundos, 5 segundos e vai bater a foto, né? O outro item importante que não pode ser esquecido é o rádio flash. Por que o rádio flash? Porque você vai precisar controlar um softbox. Você vai precisar controlar o flash. E, geralmente é o flash de estúdio que a gente usa, porém pode ser usado também o flash speedlight, tá bom? Nós temos para a venda no mercado softbox especiais para esse tipo de flash, onde você vai acoplar o flash atrás do softbox e ele vai ser controlado pelo rádio flash, que um vai em cima da sua câmera e outro vai nele, tanto para o flash de estúdio como para o flash speedlight no softbox, tá? Então o rádio flash é o outro item que você vai ter que ter para fazer esse tipo de trabalho, ok? Lente. Agora vem o principal, né? Lente. O que nós precisamos de lente? Olha, o ideal, tá?
é você ter uma lente 60 milímetros macro. Essa lente é uma lente assim que vai te dar uma nitidez muito boa do seu alimento, vai dar, se você precisar fazer algum desfoque, um desfoque bonito, porque a 60 milímetros macro, ela tem uma abertura de diafragma maior, né? Então 2.8, então ela vai te dar mais claridade, coisa que você precisa para fazer a fotografia, né? A entrada de luz, porque você vai estar em ambiente fechado, você vai querer algumas fotos, não usar a luz artificial, você vai querer usar a luz natural, às vezes uma entrada de sol, né? Pegando aquela fumacinha, né? Numa comida, então, às vezes, no caso, o softbox não vai deixar você fazer a foto dessa fumacinha. Tá? Então você precisa da luz natural para isso. E para isso, ter uma abertura maior na sua lente também se torna um item importante para você. Então, a que nós recomendamos, como fotógrafo, é a 60 milímetros macro. Tá ok? Ah, mas eu não tenho ela está cara para mim ainda, eu posso começar com outra lente? Pode, mas deixamos claro que as outras lentes, você pode usar até uma 50 milímetros, uma 50 milímetros, ela dá, mas já sabemos que a 50 milímetros, dependendo de como você tira a foto, ela pode distorcer um pouco ainda, tá? Menos que 50 milímetros, eu não recomendo, porque as bordas começam a ficar arredondadas, tá bom? Ah, eu tenho uma lente teleobjetiva, que ela vai, por exemplo, a 24-105, eu posso usá-la? Pode usar, ela não vai de 24 a 105, então você tem 50, 60, 70 de distância focal. Porém, a nitidez de uma lente fixa, que a gente fala que é uma 60 milímetros, é uma lente fixa, é bem diferente, tá? Mas isso, assim, é para você que quer realmente crescer, evoluir nessa parte técnica e ter a perfeição da sua fotografia. Ninguém te impede de começar com uma lente mais barata, mas você vai sentir essa diferença na hora que obter uma lente mais uma tecnologia melhor, um embasamento, um material, né, diferenciado para produzir a fotografia. Aí vocês veem a diferença. Então, a recomendada, 60 milímetros, macro. Pode trabalhar com outra? Pode, de 50 milímetros para frente, tá bom? Só que prestando atenção na câmera cropada e na câmera full frame, né? Do distanciamento. Tipo de luz que nós usamos, nós vamos usar o softbox. Eu costumo usar usar muito o diafragma, tá? Eu não costumo alterar muito o meu F, que seria o f-stop. Eu deixo no produto que eu quero o f-stop numa condição que vai me dar uma textura e uma luz boa. É claro, se eu não quiser fazer um desfoque de fundo. Se eu quiser fazer um desfoque de fundo, eu vou ter que abrir mais o meu diafragma. Mas eu costumo deixar um pouquinho mais fechado. As lentes, ela tem no diafragma a abertura 7 com a maior nitidez, que é da lente. Geralmente é essa, 7. Então eu costumo deixar nela. Só se eu precisar de mais luz que eu abro mais, tá bom? Como eu falei, eu só uso a abertura mais ampla da lente quando eu estou fazendo foto com luz natural. No caso do flash, né, ele vai me dar essa condição melhor de iluminação, então eu posso fechar um pouco mais o diafragma. A velocidade, você está usando o flash, então você não consegue passar, no caso de um softbox com uma tocha, né, que seria a profissional do estúdio, você não consegue passar da velocidade 160, tá? É o máximo que você tem que usar é a velocidade 160. E outra, os objetos estão parados, né? Com o objeto parado, você não tem que se preocupar muito com velocidade, certo? Mas ali você pode trabalhar
diminuindo a velocidade, você vai conseguir ter uma luz mais quente, uma luz mais gostosa também, para ter mais beleza na fotografia, tá? Deixar ela com um olhar diferente. Mas você deixando no máximo a 160 já está o suficiente também, porque não pode passar disso. Quando você vai usar speed light, a velocidade máxima é 200, tá ok? É importante vocês conhecerem esses detalhes da fotografia com flash, porque muita gente não conhece isso, né? Posição do softbox. Vamos lá. Costumamos usar o softbox a um ângulo de 45 graus, como se tivesse uma luz de janela vindo sobre o alimento, tá? E como é que eu faço para saber se está certo ou está errado? Testando. Não tem jeito. A fotografia, com relação à iluminação, o ideal é você testar. Então, você vai montar, entre aspas, um prato qualquer, deixar só o prato vazio, para você ver como é que vai ficar a luz. E vai testando ela até chegar do jeito que você achou legal. Quando você fotometrou perfeitamente, porque a fotometria com flash, ou você usa o fotômetro de mão, que é uma coisa cara para ser comprada, não tem necessidade, a não ser que você vá fazer fotografia de produto de alimento para venda muito específica. Aí há uma exigência muito grande no mercado com relação a isso. Mas isso vai ser para outra aula. Nós vamos falando só de restaurante hoje, tá? Então, você não precisa do fotômetro de mão. Você faz a fotografia com um balanço de branco, de preferência no automático. Você vai usar em RAW, porque depois você vai editar essa foto, certo? Não vai sair perfeito, você vai editar a foto. E também provocando, através da composição, a elaboração do prato em si. Fez tudo isso aí sim você vai falar para o chefe preparar o alimento. Olha só, você já ficou ali 1 hora pelo menos preparando, montando e articulando como vai ser a fotografia. Então, fotografia pensa, né? A gente pensa para fotografar, não vai fazendo foto, pensa. Aí você vai usar o prato. Aí você vai conversar com o chefe. Quais são os pratos que nós vamos fazer primeiro? Então, combina com eles. Quer fazer as saladas primeiro? Então, vai ser o dia da salada. Salada, a gente vai colocar como um degradê bem bonito, com as saladas mais claras embaixo. E, tipo assim, tem cebola roxa, tem aquele repolho roxo, tem o próprio alface, né? Que é mais escura. Então, você vai fazendo um degradê, né? E vai, na hora que servir, na hora que for fotografar, é que você vai colocar o azeite. Porque geralmente, já perceberam que tem aquele azeite assim no prato? Né? Bonito, né? Fica aquele fiozinho, né? Então, se o cara fizer esse fiozinho lá na hora que ele está fazendo o prato e trouxer para você, aquele fiozinho escorre. Compreende? Escorreu, não serve mais, tem que fazer outro prato. Não tem jeito, porque não tem como limpar, né? Vai sujar o prato tem que estar perfeito. O chefe tem que estar ciente, tem que estar perfeito. Então, orientar e conversar porque o chefe não é fotógrafo. Quer dizer, até seria bom, né? O chefe ser fotógrafo. Se o chefe for fotógrafo, é melhor, porque ele sabe como proceder. Mas se ele não é fotógrafo, então você tem que orientá-lo. É como se fosse um modelo fotográfico. Você vai modelar uma pessoa, fala, coloca a mão no queixo, né? Põe a mão no cabelo, cruza os braços. Tem todo um procedimento que você faz com o modelo, você tem que fazer com um chefe de cozinha. Então, você vai orientar, não se coloca molho antes da fotografia. Antes de colocar o prato pronto para ser fotografado. Colocou o prato, você focou,
deu tudo perfeito, estudou a composição, aí o cara coloca o azeite, o molho, para que ele não fique gotejando, para que não saia do... E tem que ser rápido, porque quando o azeite está na salada, ele vai escorrer, se ele chegar no prato rápido, ele também vai provocar situações desagradáveis ali para sair na fotografia. Então, tem que estar prontinho. O cara colocou, a máquina já está pronta para tirar a foto, tá bom? Isso nós estamos falando de salada. Pratos quentes, salada, só um pouquinho, lembrem, salada escurece rápido, ela perde a textura muito rápida também, tá? Tem que tomar cuidado com isso. O prato quente, ele também tem que ser servido para que, se ele esfriar, por exemplo, um queijo, uma gorgonzola. Vocês já perceberam quando a gorgonzola esfria, como é que ela fica? Ela não fica mais bonita. Então, atenção para que o prato chegue perfeito, quentinho, bonitinho, porque é coisa de 5 minutos para você tirar foto. 5 minutos, tá? Sabe qual é o mais gostoso de tudo isso aí? É comer depois. Para quem aprecia, porque o prato está lá pronto, gente. Depois a gente come isso aí. É muito gostoso isso aí também, né? Apreciar esse tipo de alimentação diferenciada, né? Assim, você vê um prato bonito que atrai os olhos para você comer e depois você apreciar isso é de outro nível. Eu já experimentei, então posso dizer que é verdade, né? Sobre a composição. Como que eu componho a minha mesa? Como que eu componho o ao redor do prato? Sempre com elementos do próprio restaurante, tá ok? Nas minhas aulas que eu tive de gastronomia, de fotografia de gastronomia, o professor recomenda você levar talher. Porque, às vezes, o talher do restaurante não é bonito, não é muito requintado, né? Então, o ideal é que ele não tenha muitos detalhes, seja o talher mais lisinho, tá? Para não ter muito detalhe. E nós temos que tomar cuidado na hora de montar, e por isso que a gente fala em testar antes, os reflexos que esses talheres podem provocar na fotografia, tá? Então, a posição que eles vão estar na foto, ele pode atrapalhar também. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de luz rebatendo no metal. Por isso, eu falei já, estudar a luz, estudar como é que ele funciona, como é que ele reflete, aonde que ele reflete, o que ele vai provocar na fotografia se refletir, como não refletir. Então, é teste, teste, teste. E você vai aprimorando isso com o passar do tempo, né? Você não pode se exigir também, assim, ser o perfeccionista, você está começando agora, né? Mas a melhora é contínua e não para nunca mais, tá bom? E a criatividade aí vai fluir sempre que possível, vai fluir mais e mais e mais. A composição. Então, nós temos o prato elaborado, os talheres colocados muitas vezes não na posição que o cliente vai ver aqui montado, mas às vezes do lado, como se fosse já pronto para comer, sabe quando o garfo está em cima assim, às vezes do ladinho também, tá? Mas não muito perfeito nesse contexto. Colocar uma cestinha, uma ervinha, uma florzinha, também um vinho, um azeite. São coisas que a gente vai agregando ao ambiente da foto, né? Imagine assim, né? A foto, e você tem que colocar esses elementos que fiquem bonitos, que façam com que a visão do prato fique boa, né? Uma coisa importante, que ângulo que nós tiramos essa foto com a composição? Geralmente, e 99% das vezes, nós temos que usar
a fotografia do jeito que a pessoa vai ver sentada na mesa. Então, olha só, por quê? Ela vai olhar para a foto e vai ver como se ela estivesse sentada e comendo aquele prato. Tudo isso são técnicas que não podem ser esquecidas. Então, ângulo também da câmera, mais ou menos 45 graus, que é o jeito que nós estamos olhando o prato para comer. Consegue compreender? Porque a pessoa está vendo e está sentindo que vai comer aquele prato. Tá? Então, o ângulo que o tripé, a câmera vai estar focada no prato, é mais ou menos 45 graus em relação ao prato. Tá? Ah, eu posso tirar fotos de cima? Eu posso tirar foto... Pode. Tá? Pode. Existe a fotografia autoral também. A fotografia autoral é aquela que você usa o seu jeito de mostrar. Mas, num cardápio, você vai ter que usar a técnica, a regra de como mostrar perfeitamente o seu prato, o prato do cliente, tá ok? Porque ele tem que evidenciá-lo, ele tem que ser bonito. Então, se você fizer uma foto, autoral, quer dizer, que você acha bonito, isso pode não ser agradável muito aos olhos das outras pessoas, porque elas não entendem fotografia, né? A não ser que o restaurante aprove ou te contratou pelo estilo de fotografia que você faz autoral, e aquilo, o dono do restaurante gosta daquilo, e ele fala assim, esse estilo de foto eu quero no meu cardápio, esse estilo de foto eu quero colocar no meu site, no meu Instagram, para chamar a atenção. E chama também, tá? É claro que vai atingir um público diferente, por isso que a gente fala dos pratos com um chefe de cozinha elaborando, uma coisa mais sofisticada, a fotografia autoral cabe bem dentro dela, porque é onde você vai mostrar toda a estrutura daquele prato, uma textura totalmente diferenciada, totalmente diferente de um prato comum, né? Não que você não vá tirar foto bonita com outro prato. A Beatriz, do YouTube, fez uma pergunta aqui. Opa, vamos lá, Beatriz. Sobre os mini estúdios fotográficos. Eles são indicados para fazer essas fotos? Se sim, qual o melhor modelo ou marca de mini estúdio? Beatriz, os mini estúdios, eles servem sim para fazer alguns tipos de prato, principalmente doces, tá? Porque são pratos menores. Os mini estúdios, eles, como você sabe, ele forma um fundo infinito, pequeno, tá ok? No qual você pode montar mais tarde o fundo com uma imagem no Photoshop, mas não é recomendado, tá? Isso tem gente que usa, mas dentro da fotografia de alimento, o ideal é você estar compondo essa foto com o ambiente do restaurante. Então, se você colocar um fundo infinito, você não vai ter essa composição com a luz do ambiente, com a mesa do restaurante, com o prato do restaurante, como eu falei, o vinho, o azeite que eles usam, com a cestinha, com a flor que eles têm no meio da mesa, com as taças. Então, esse fundo infinito do mini estúdio, ele requer um tipo de fotografia mais para propaganda mais direcionada. Então, vamos lá. Vai colocar num site, não é uma propaganda do restaurante, mas de um prato só. Não é do restaurante. Vamos lá. Em casa eu faço docinhos. Em casa eu faço lanches, ok? Então em casa eu não vou servir lanche para as pessoas de fora. Eu vou
fazer com que eles queiram esse lanche para levar para casa, para comprar através de mim. Então, aí sim, o Mini Studio vai ajudar nessa parte, tá? Mas só ajudar, porque você pode montar na sua casa também uma mesa mais melhor elaborada para atrair melhor os olhos. Lembra que eu falei? Nós comemos com os olhos. Então, toda a concepção da fotografia mostrada de forma bonita, com uma taça, com um suco de laranja, um vinho, o azeite, o molho, tudo, os talheres, o prato ali, tudo junto, numa mesa de madeira, por exemplo, vai chamar muito mais atenção do que um mini estúdio, que tem um fundo infinito. E geralmente quem usa o fundo infinito, ele vai colocar depois no Photoshop um outro fundo. É só para montar. Então, por que não fazer diretamente a foto com uma composição bonita? Não é mesmo? Eu creio que é muito mais vantagem. Com relação a modelos, olha, tem diversos modelos. Tem alguns que já vêm com a luz contínua e tem alguns que vêm com os lugares para você colocar os flashes, tá? Eu não gosto de luz contínua. Para mim, eu não gosto de trabalhar com luz contínua. O flash é melhor. Então, eu prefiro esses que tem os locais para colocar o flash. Geralmente, são laterais ou de cima, tá? Por que de cima, né? Não sei se vocês já viram falar, da luz da beleza, ela funciona para tudo, inclusive o polimento. Quando você faz com que a luz venha de cima, ela dá uma limpeza, ela deixa mais suave a textura do alimento ou do que você estiver fotografando, tá? Lembrando que a textura do alimento é importante na hora de mostrar esse prato, né? Tem mais alguma pergunta? Tem. 13 Clifford, 13 Clifford, não sei, ele perguntou se a lente 28 e 70 milímetros serve para foto de gastronomia. Então, você lembra que eu falei de qual distância focal que é o ideal? Então, você não vai usar 28, você não vai usar 35, você não vai usar acima de 50, você vai usar. Então, esquece ela como grande angular, porque ela vai de grande angular a tele, né? Então, você tem que escolher ali dos 50 para cima para fotografar, tá? Tem uma lente que é boa, que é da Sigma, e que eu gostei muito, eu fiz uma experiência com ela, que é a 1750, 1770, ou 2470, é da Sigma. Ela tem essa metragem aí, tá? Essa distância focal, e ela tem uma nitidez muito boa, ela é clara e tem um preço muito bom, tá? É uma boa para começar, até você poder comprar essa ideal, que é que você vai ter assim pro resto da vida, uma 60 milímetros macro, tá? 2.8, que vai te fornecer foto pro resto da vida aí, de gastronomia, porque é ela que você vai usar mesmo, tá? Agora, eu não tenho nesse momento, usa essa que você falou, pode usar tranquilamente. É só se ater com relação à distância focal utilizada. Se você usar grande angular, você vai distorcer a fotografia e ela não vai ficar bonita, porque ela tem que ser o que você enxerga. O que o cliente ele vai chegar aqui, ele vai olhar no cardápio. Quantas vezes a gente não fala isso, né? Pô, mas no cardápio está uma coisa e na hora de comer está outra, né? Não, na fotografia de gastronomia você tem que estar atento, porque a gente não quer mentir, a não ser que a gente existe o marketing para isso, tá? Muitas vezes, por exemplo, o frango que vai ser vendido no Carrefour, por exemplo, eles pegam um frango cru e usam óleo queimado, pincelado, para poder disfarçar e dizer que aquele frango está assado. Então, ó, tá vendo? É diferente. Sinceramente, eu não considero isso fotografia de gastronomia. Isso é marketing. Isso é venda, tá ok? A fotografia de gastronomia é aquela na qual você é fiel
na fotografia ao prato que é servido para o cliente. Tá? Acho que no YouTube você encontra esse tipo de propaganda, como é que é feita. Eles colocam, por exemplo, batatinha frita, tudo com palitinho para ficar em pé. É tudo um disfarce para aprimorar, né? Aquele alimento, destacar de forma falsa o que é realmente. Né? Isso eu, sinceramente, não considero. É de gastronomia? Para alguns pode até ser, mas para mim não é. Gastronomia é aquela no qual o restaurante pega com o chefe o prato que foi bem elaborado, que foi bem construído e levado à mesa. Então ele está servindo para você, ele está servindo para você fotografar como se o cliente tivesse sentado para comer. E é essa informação que você tem que passar. Não esqueça, lá no começo eu falei, o cliente tem que olhar, sentir vontade de comer. O cliente tem que olhar e sentir o cheiro da comida. E o cliente tem que olhar e sentir o paladar daquilo. Nossa, isso deve estar maravilhoso. E ele fazendo isso, a fotografia está perfeita. Tá bom? O que mais que a gente pode falar aqui sobre fotografia de gastronomia? André Believe falou que softbox still é a solução. O still é a solução. O still porque vai fazer fotos de produto, certo? O softbox, ele ajuda bastante nessa concepção da foto de alimento. É uma ferramenta assim que você pode usar tanto para fazer uma luz, que eu falei, diferenciada, como fazer com que essa luz pareça o mais próximo possível com a luz ambiente. Então, o softbox com o Haze ou o Octabox, ele com um flash de estúdio, de preferência, ou o flash speedlight, você tem esse controle total da iluminação. A Beatriz, no caso do cenário que vamos compor, o cliente que fornece os pratos e utensílios? Olha, você antes de fazer a foto, antes de começar a trabalhar para o seu cliente, você vai conhecer o ambiente que você vai trabalhar. Então, você vai ter uma reunião com o dono do restaurante e com o chefe de cozinha e vai pedir para ele, o que você tem aqui para oferecer que você fornece para o seu cliente quando vem comer. Ele vai mostrar os pratos, os talheres, os copos, e você vai falar, isso aqui não serve, ou isso aqui serve, está perfeito. E o professor que me ensinou, ele tem um kit, ele leva um kit, tá ok? Esse kit, quando ele tem necessidade, ele saca e coloca lá, porque faltou. E vai orientar o restaurante, ou você compra para ter, no geral, porque é o que vai apresentar, ou só usa mesmo o que eu tenho e ponto final. Aí depois, se o cliente reclamar, pô, mas eu vi um prato tão bonito ali, né, formando, e que acha que vale a pena ter, aí é com o dono do restaurante, né? Ele que vai fazer a escolha, tá? Mas você pode ter, sim, um kitzinho de talher, copo, taça, prato, prato de sopa, tudo assim, numa maletinha que você leve para ajudar a compor, tá? Dificilmente um restaurante não tem um vinho, dificilmente não tem um azeite, dificilmente não tem um vaso que possa ajudar na composição, né? Alguma outra pergunta? Nosso André falando que se passa de 200, o que acontece? É bom as pessoas saberem. A velocidade de 200, né? Então, gente, a câmera, ela tem o obturador. O obturador é uma cortina que abre e fecha na hora que você dá o clique. Essa velocidade, ela precisa ter no máximo 200, porque a luz do flash, ela vai até o produto e é refletida para a sua câmera. Nessa velocidade, o obturador está abrindo na hora que você clica, dá o flash, a luz vai até o produto, reflete para dentro da câmera e ele fecha. Se você colocar numa velocidade maior, quando a luz estiver vindo
em direção à sua lente, ao seu sensor, o seu obturador vai estar fechando. Sabe o que acontece? Muita gente acha que é o problema com a câmera. Fica uma faixa preta embaixo. Às vezes a foto sai metade boa e metade preta. Aí a pessoa fala assim, nossa, minha câmera está com defeito. O defeito é a pecinha atrás. A pecinha atrás da câmera que não sabe que se ele colocar uma velocidade maior do que 200, ele pode acontecer isso. Em alguns flashes, eles têm o high speed, na qual ele permite que você tenha ou possa jogar uma velocidade maior na sua câmera para não acontecer isso. Mas são alguns flashes, tá bom? O que não é necessário. Por que não é necessário? Porque simplesmente o seu produto que você está fazendo está parado, não está em movimento. Você não precisa congelar ele, tá bom?